o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quero que você leia comigo, vamos lá? Mas nós temos a mente de Cristo. De novo, mas nós temos a mente de Cristo. Há uma batalha por nós, em nossa mente, por nossa mente. A frase era para ficar assim. Existe uma batalha na nossa mente, pela nossa mente, querendo a nossa cabeça. A palavra do Senhor vai falar sobre essa batalha em Gálatas 5, versículos 16 e 17, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nesse texto, o apóstolo Paulo deixa claro que existe um conflito na nossa mente entre a carne e o espírito. O que a nossa carne quer é contrário ao que o espírito que habita em nós quer. E essa batalha é constante. Eu gostaria de dar uma notícia boa para você, que seria essa: entregue sua vida a Jesus e as suas batalhas acabarão. Mas eu estaria mentindo, né? Entregue a sua vida a Jesus e a batalha continua. O que acontece é que você trocou de lado. Antes você vivia para satisfazer a carne e em Cristo você vai viver para satisfazer o espírito. Mas a batalha existia, existe e existirá até que você parta para o céu e lá não vai ter, né? Mas até lá todos estamos em constante batalha na nossa mente entre a carne e o espírito. E eu penso que uma pessoa sem congregar, sem ler a palavra, sem jejum, sem oração, ela continua sendo dirigida pela carne. Então, assim, essa história de crente nominal não é uma pessoa que está sendo dirigida pelo Espírito, porque ela precisa estar congregando, precisa ler palavra, precisa orar, jejuar, precisa ter vida com Deus para então deixar de ser dirigido pela carne. Colossenses 1, 13, 14, Paulo também vai dizer assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, repita comigo assim, transportou, para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o plano de salvação de Jesus é um resgate do domínio das trevas. Você pega, Jesus nos pegou, dominado pelas trevas, e nos transportou para o seu reino de luz. Então, ser salvo é ser alguém que um dia aceitou a Jesus, naquele ato, foi resgatado do domínio das trevas e transportado para o reino de Jesus, o reino do seu Filho amado, aonde nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Eu gostaria que fosse, mas não é. Se esse ato fosse mágico, ao ponto de dizer assim, você se converteu e agora todas as suas memórias, tudo que você viu até hoje, no reino das trevas, e isso acaba aqui e apertasse na nossa mente um delete, né? E você se esquecer, você foi malicioso, você foi um pornógrafo, você foi um adúltero, mas agora deletou, você não foi mais nada, porque agora você está em Cristo, né? Mas não é assim que funciona. Nós somos salvos, transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, mas na mente a batalha continua. Na cabeça a batalha continua. E sobre isso é o tema da palavra. Proteja a sua cabeça. Eu, quando visito a casa do César, ele é bombeiro militar na reserva, e ele tem essa coleção de capacetes lá. E eu, quando eu estava no domingo passado pensando sobre essa palavra, eu me lembrei dessa coleção do Cezinha,
Eu falei, César, você traz aí para eu mostrar para o pessoal o que significa, né? Estamos falando sobre proteger a cabeça. E um bombeiro, entre o ano 70 e 90, usava esse tipo de capacete aqui para proteger a cabeça. E o César estava me explicando. É um capacete, é bonitinho, né? É um style, mas é um capacete feito à base de papelão. Então, os bombeiros iam para as queimadas e para os acidentes com algo na cabeça, crendo estar protegido, mas estava com papelão na cabeça. Não suportava nem fogo, nem impacto. Nos anos 90, quando saiu as leis de direito de segurança do trabalho, apareceu, então, no Brasil com esse tipo de capacete aqui, né? Você estava me explicando, esse aqui já sustenta impacto, mas não sustenta calor, porque ele é à base de plástico. Mas ir num bombeiro e para uma queimada, protegido a cabeça, com algo de plástico. E aí, com as leis que saíram, enfim, foram atrás de um que tanto suportava o impacto quanto o calor. Esse aqui é feito de fibra e tem um material que realmente protege. Isso aqui é uma proteção física, estamos falando de proteção na cabeça, sobre pensamentos. E eu fiz a analogia da seguinte maneira. Às vezes, nós estamos com coisas na cabeça que parecem seguras, mas não são. A base é fraca. Às vezes, estamos com coisas na cabeça que não aguentam um sufoco de Satanás, né? O fogo passa perto, a gente já cai nas tentações. E nós precisamos encontrar, e vamos falar sobre isso nessa noite, algo que seja seguro para a nossa mente, que suporte os ataques do diabo e também as pressões que ele faz sobre a nossa mente. Então, estamos falando sobre isso. Então, nós temos esse resgate quando nós somos salvos. O que aprendemos durante a vida, o que o inimigo colocou na mente do homem, termina nesse transporte. Quando você é salvo, o que foi colocado encerra. Então, o diabo não tem mais domínio sobre você, porque você deu a sua vida a Jesus. Coisas do tipo, enquanto você não tinha Jesus, pensamentos tipo, não existe homem fiel. Todo mundo adultera. No meu trabalho, do chefe ao rapaz que faz café lá, todo mundo tem 2, 3 mulheres. Então, adulterar é normal. Isso aqui é um pensamento de alguém que não conheceu a Jesus. Eu não sou nada. Eu sou o menor da minha família. Eu sou o mais fraco, o mais feio, o mais estranho. Isso aqui é um pensamento de antes. É um pensamento do passado, que a gente fica com eles, eu não sirvo para mais nada. A minha vida acabou. Eu tenho medo de tudo. Eu sou um medroso. Pensamentos de quando você estava dominado por Satanás, ele fazia você crer que você não tinha poder, que você é um medroso, que você não consegue nada. Eu sou depressivo. As identidades que Satanás dá à pessoa, isso encerra quando você entrega a vida a Jesus. Bem, como que é uma pessoa, como que é a mente de uma pessoa sem entregar a sua vida a Jesus? A Bíblia vai te responder assim. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Cegou, então. Você já percebeu que homens e mulheres estão capacitados, pessoas inteligentes, que dominam áreas específicas da vida, mas você vai tentar explicar uma coisa simples, como você é pecador, Jesus morreu por você, você precisa entregar a vida a Jesus. Ele não consegue entender isso, porque a mente dele está cegada. Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ainda em Efésios 4,17, Paulo vai dizer, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Só que os gentios não sabem que os pensamentos deles são fúteis. Você vê atrás de cada coisa que as pessoas sem Jesus correm atrás. Tem pessoas que adoram um carro, que precisam de tal carro, precisam morar em tal lugar. E o mais interessante, quando a Bíblia diz, fala que é fútil, eu concordo com tudo que a Bíblia diz. Fútil porque a pessoa que sonhou morar num bairro tal e comprar a casa, o dia que compra, uma semana depois, ela está reclamando porque aquilo é fútil. Queria tanto morar num condomínio, na hora que falta o primeiro açúcar e o mercado está a uns 4 quilômetros, assim, o que eu vim fazer aqui? Não é isso, povo de condomínio? Não tem uma vendinha ali na esquina? Aí que eu queria tal carro, na primeira estragada que custa, primeiro IPVA, o cara fala assim, meu Deus, que porcaria que eu fiz na minha vida. Entende? Fútil. Os gentios têm pensamentos fúteis, a Bíblia está dizendo. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Então, palavras como estar aqui cego, estar obscurecido, ser um ignorante, estar separado da vida de Deus, é aquilo que uma pessoa sem Jesus tem, segundo a Bíblia. Então, eu escrevi isso. Alguém que não está em Cristo não está apto para ser o seu modelo de vida. Presta atenção. Alguém pode ser muito bom numa área. Você pode aprender algumas coisas com ele, mas ele não pode ser o seu modelo de vida. Porque vai faltar o caráter cristão nele em algum momento. Não pode ser. Pastor, eu sigo esse fulano aqui, é o gênio, é a pessoa da minha área. Eu amo esse cara, sabe? Calma. Se ele não tem Cristo, tem falha no caráter, porque ele não tem um caráter cristão. Então precisamos estar muito atentos. Não são aptos para ser nossos modelos de vida. Nem nós éramos aptos. A Bíblia vai dizer assim, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, e éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, nós, sem Cristo também, a nossa mente era embotada, nós éramos cegos para as coisas de Deus. Não enxergávamos a importância do Senhor, adoração a Deus, louvor, para que isso tudo? Éramos cegos como eles. Os pensamentos do passado é chamado na palavra de Deus de fortalezas mentais. Voltemos então a essa questão. Então, a minha mente em Cristo, sem Cristo era de um jeito, e a minha mente em Cristo é livre do domínio de Satanás. Isso é verdade. Mas ficam fortalezas. O que são as fortalezas mentais? As fortalezas mentais. As fortalezas mentais. Nós devemos. Aqui a Bíblia chama essas questões mentais de fortalezas em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a batalha espiritual, quando trata-se de fortalezas, trata-se de coisas da mente. As fortalezas são prisões mentais. Bem, como que se formaram as prisões mentais dentro de nós? Assim, as prisões mortais se formam por tudo que vimos e vivemos dentro de casa. Ninguém sai de um lar com todos os pensamentos perfeitos, a menos que seja uma casa muito focada na palavra de Deus. Mas alguns pensamentos
herdados de dentro da casa. Pensamentos sobre dinheiro. Por exemplo, né? Pobre só compra parcelado. Minha avó já dizia. Né? Aí estamos nós, todos endividados com parcela. Né? Pensamentos. O pai que levou o filho para perder sua virgindade numa boate. Porque homem é isso, mulher é aquilo. Pensamentos formam fortalezas, coisas que vimos e vivemos dentro de casa. Coisas que vivemos dentro das escolas que estudamos. Nas faculdades, quem já fez ou está fazendo. Tudo que você vê e ouve forma fortalezas mentais. Os filmes que a gente assiste, nenhum filme é sem uma intenção. Todo mundo quer passar uma ideia. Todo mundo quer passar uma ideia para a tua cabeça. Séries, tem uma ideia por trás. Músicas, familiares, um primo, um tio. Quantas vezes estamos tão certos de algo que Deus quer conosco, mas o diabo manda um parente que a gente gosta muito. E num bate-papo ali, o cara vai te roubando aquela fé que você estava, vai tirando tua agenda. De repente, você que ia voar em Deus, aparece um familiar com uma ideia diferente, rouba. Amigos, colegas de trabalho. Estamos o tempo todo sujeitos às prisões mentais, os traumas vividos, os abusos, violências, mortes da família, divórcios. O casal às vezes se resolve, mas não tem a mínima noção do estrago que é um divórcio na vida de um filho. Ver os pais vivendo longe dele. Então, o que nós vivemos o tempo todo, estamos vendo, estamos convivendo, estamos ouvindo, forma fortalezas mentais, ou seja, prisões mentais. Essas fortalezas não nos dominam mais, mas as fortalezas mentem e contam histórias para nós. Te explico. Uma pessoa que foi abusada em casa, esse abuso lhe aparece sempre. Se for numa menina, eu não sirvo para mais nada, eu sou uma prostituta. Se o abuso é num rapaz, eu estou confuso sexualmente. Entende? O Satanás não tem mais domínio sobre a mente do cristão, mas as fortalezas ficam dizendo coisas mentirosas o tempo todo sobre a sua identidade. Quando a pessoa diz assim, eu sou depressivo, ele tem uma identidade. Eu estou passando por um tempo de depressão. Você vai sair, está passando. Amém ou não amém? Então, cuidado com as identidades que você dá para você. Eu estou falido, acabou minha... Eu sou falido. Não, você não é falido, você está falido, mas vai sair, entende? Eu estou passando por um tempo. Aprenda a não assumir as identidades que as fortalezas mentais criaram em você. Não tome para si, porque são mentiras. São mentiras. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Existem pessoas que estão na igreja, mas o diabo continua dizendo coisas em sua mente. Mas nós não somos os únicos, não, né? Paulo tem um grupo em Romanos capítulo 1, versículo 21, que ele fala sobre esse grupo de pessoas. Ele diz assim no versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Aqui está falando de um grupo que foi resgatado, mas, de repente, vivendo como cristão, os pensamentos voltaram a ser fúteis. Aquelas coisas que eram importantes quando você não era crente, e que você agora achou outras coisas importantes, mas você fica andando com Deus, e aqui ele dá duas chaves. Qual que é o perigo?
o que nós deixamos de fazer que faz com que a mente de um camarada crente, de uma moça crente, volte a ficar um pensamento fútil? Tem duas chaves nesse texto: deixar de glorificar e deixar de agradecer. O crente que para de louvar, de glorificar, ele começa a ter pensamentos mudanos. E o crente que para de agradecer, começa a ter pensamentos fúteis. Porque o crente ingrato está com o olhar lá no mundo. Se o crente não for grato pela casa que tem, pelo carro que tem, pela mulher que tem, pelo filho que tem, ele começa a ficar olhando o quê? O ideal é o que tem lá no mundo. E aí pega alguns heróis, né, do mundo. Heróis falsos, capacetinhos de papelão, pessoas que mostram a beleza na internet, mas os valores são de papelão, não aguenta pressão. Está entendendo? Então, você crente, eu crente, o segredo para não voltar a ser alguém fútil, de pensamentos fúteis, é glorificar e agradecer. Ter vida que glorifica a Deus e de gratidão a Deus, segundo o que Paulo está dizendo aqui. Satanás levantou-se contra Israel e Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás atacou a mente do rei Davi, irmãos. O que eu estou dizendo aqui, eu vou mostrar alguns personagens aqui para você não achar assim, comigo não acontece. Né? Eu sou um super crente. Eu nem preciso ir na igreja, que eu já sou bom demais. Ninguém aqui é super crente. Davi não era. Aqui está dizendo que Satanás instigou a mente de Davi para fazer um recenseamento do povo. E Davi fez, e daí morreu um monte de gente, quase que ele morre. Ele influenciou a mente de Davi. Ele influenciou a mente de Judas. Judas, nós sabemos que foi aquele que traiu Jesus, mas é bom nós andarmos um pouquinho para trás e conhecer Judas. Judas foi um moço que abandonou tudo para seguir Jesus. Judas foi um moço que andou 3 anos e meio admirando Jesus. Ele não foi só o traidor, irmãos. Ele foi um apaixonado em algum momento. Mas, em algum momento, Satanás atacou a sua mente. O texto vai dizer: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Indução é aonde? Na mente. Atacou na cabeça. Atrair Jesus. Ele atacou a mente de Pedro, fazendo ele pensar na perspectiva humana. Jesus, quando está aproximando o tempo da cruz, ele começa a falar mais abertamente sobre morte, sobre cruz, sobre sacrifício. E Pedro olha para o cenário e fala assim: Jesus, aí não, ué. Como é que o povo vai seguir um camarada que está dizendo que vai morrer, Jesus? Você quer perder audiência? Você quer perder publicidade, meu irmão? Por favor, ouça meu conselho. Pedro tinha convicção que era ele que estava aconselhando Jesus. Mas olha quem era. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro pensou que era ele. Mas quem era? Satanás na mente dele. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus. Satanás não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então a pergunta aqui, interpretação bíblica. Satanás pensa em quê? Nas coisas dos homens. Jesus não está falando com Pedro, está falando com Satanás. Satanás, para trás de mim. Você é uma pedra de tropeço para mim. Satanás, você não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas dos homens. Então, tem muitas ideias de homens que, na verdade, são ideias de Satanás.
através do homem. Que eu vou desistir de tudo, que eu vou largar tudo, que esse negócio não dá certo. Eu estou com as ideias aí meio malucas de abandonar tudo, pegar uma sacola, ir para a beira da BR, né? Você pensa que é sua ideia, mas não é não. Vou aprender a fazer argolinha, vender na praia, viver de sol e lua. Não é de você não, é de Satanás. Porque Satanás pensa como o homem pensa. Pedro foi induzido. Então, a grande batalha na mente é fazer que o homem veja pela perspectiva humana. Como que eu vou analisar a situação pela perspectiva humana? Isso é a grande armadilha. Então, frases tipo, eu acho isso. Estou numa situação aqui sobre o meu casamento, mas eu acho isso. Sobre trabalho, mas eu acho isso. É o que eu acho, pastor. Sobre amizade, sobre igreja, sobre pastor, sobre denominação, sobre cidade, sobre governo. Eu acho isso. Cuidado. Eu penso assim. A mim me parece certo desse jeito. Eu não estou de acordo. Tem pessoas que começam a ter tanto posicionamento que discordam até do que Deus diz. Está escrito assim, mas eu acho que não é bem assim. Né? O sujeito até um pouco querendo reescrever a Bíblia, porque acha que não é bem assim. Perspectiva humana. A batalha se trava entre PH e PD. A perspectiva humana e a perspectiva divina. Quando você começa, antes de tomar qualquer decisão, fala assim, olha, eu penso desse jeito, mas o que é que Deus diz sobre isso? Eu acho assim, mas o que é que Deus diz sobre isso? Sobre salvação, eu penso que seja assim. Eu já até li um outdoor de caminhão. Vida. Deus deu uma para cada um, para que cada um cuide da sua. Entende? Então eu penso desse jeito que estava no para-choque do caminhão. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz assim, não se preocupe só com você, mas se preocupe com o outro. Então tem o que você acha e tem o que a Bíblia diz. Se você aprender a fazer essa avaliação constantemente, a sua vida vai começar a progredir. A sua vida vai começar a dar certo. Quando você eu penso isso, eu já li, até o cara do YouTube falou esses dias, ele tem 14 milhões de seguidores. Então é verdade? Não é, irmão. Se é contra a Bíblia tem que mandar. Se tem uma coisa que o crente nunca deve deixar de ser, é um bereano. Os bereanos, na Bíblia, diz que aquele povo que o apóstolo Paulo ia lá pregar, mostrar. Eu falei assim, peraí, deixa eu ler, onde que está escrito mesmo? Então, não é porque você ama alguém, confia tanto em alguém, você vai deixar de analisar o que é que a Bíblia diz sobre o assunto. O que a Bíblia diz sobre isso? Meu pai falou, minha avó falou. Mas o que Deus falou? Tem um professor, PhD, que disse, ele falou, ele pesquisou. Mas o que Deus diz? O que vai ficar na tua mente? Tem que ser a perspectiva divina. Toda vez que nós andarmos pela perspectiva humana, nós estaremos contrários à perspectiva divina, e essa é a batalha constante que estamos vivendo. E a pergunta diante disso é, quem controla a sua mente? O diabo através de suas perspectivas ou Deus? Quem controla a sua cabeça hoje? Você colocou qual capacete? Vou dizer que esses dois aqui é a segurança oferecida por Satanás a você. Bote isso na cabeça, mas se o fogo vier, você vai queimar, e ele vem.
Bote isso na cabeça e quando o fogo vier, ele vai derreter, vai acabar com a sua cabeça. Isso aqui é o que Satanás oferece. Parece seguro, parece bom, mas não é. Isso aqui é o que Deus oferece. O que a Bíblia oferece para nós de verdade é seguro. O que a Bíblia oferece para nós, a perspectiva de Deus é a perspectiva segura, verdadeira. E aí, eu quero ensinar uma chave para você. Olha, Deus falou isso no meu coração, eu vou tentar explicar para você muito bem. A Bíblia vai dizer em dado momento, Jesus vai dizer assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Falando do discípulo. Então, o fruto que você vai estar dando vai dizer se você é filho de Deus ou não. Na mente é a mesma coisa. Deixa eu dizer para você. Do jeito que você andou pensando. Qual que é o fruto que está dando? Não, eu queria ficar assim, sem frequentar a igreja mesmo, sem ir na igreja. Eu vou ver na televisão de vez em quando. Qual que é o fruto que isso está dando? Tristeza, brigas familiares, falta de instrução. Uma coisa que não dá para explicar, porque você bebe hoje, quer beber amanhã de novo, e para resolver o de ontem tem que beber amanhã de novo. Qual que é o fruto que está dando? O fruto é bom? Não. Por quê? Porque o pensamento é ruim. Não tem como dar fruto bom com pensamentos ruins. Mas se você muda a raiz, você vai começar a experimentar novos frutos. Pelos frutos conhecereis. Tem uma alegria no Senhor que é uma alegria inexplicável. Uma alegria santa. Eu não sei quantos vocês já sentiram. Mas quando você prega o Evangelho, tem uma alegria que você não encontra em dinheiro nenhum, em poder nenhum, em lugar nenhum. Quando você fala assim, a minha vida está sendo útil para tirar essa família do inferno e agora elas vão para o céu. Essa alegria você não encontra em lugar nenhum, porque a raiz dela é uma raiz divina. Nós aqui, irmãos, com face a face na casa, a gente vive rindo à toa. Fulano foi, meu primo foi, minha tia foi. Rapaz, não é que fulano entregou a vida para Jesus, pastor? Falei, não é verdade, rapaz? Entregou. A gente se alegra com uma coisa que é de Deus. Se é de Deus, é a alegria certa. Aí a Bíblia vai dizer sobre isso. Em Lucas 6,45, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Se o meu coração está cheio de Deus, eu falo de Deus. Então, como que eu vou saber do que está cheio o meu coração, a minha mente? Pelo que eu estou falando. Se você fala o dia todo, eu estou na tese, tá? Na verdade, sobre o fruto. Se você pesquisar, você fala o dia todo sobre negócio, sobre dinheiro, sobre como ficar rico, sobre como ficar milionário, e é só isso sair da sua boca, é porque na sua cabeça está cheia dessa necessidade diabólica de ser melhor que todo mundo. É o que sai na boca. O que sai na boca é o que está cheio a mente. Então, presta atenção. Você passa dias sem falar de Jesus, é porque ele perdeu muito espaço na sua mente. Se a sua vontade não é ver sua família salva, é porque Jesus não está sendo o que domina a sua mente. Presta atenção nos frutos. A questão do pensamento é tão séria que toda a cura começa na decisão sobre o que pensar. Vocês conhecem a famosa história da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos sangrando. 12 anos, uma mulher do tempo que Jesus estava passando pela terra, por 12 anos ela sangrando diariamente. E diz o texto, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por quê? O que ela pensava, irmãos? O que tinha na cabeça essa mulher?
Ela ficava dizendo assim, se eu tocar no manto desse Jesus aí, eu vou ser curado. Ela tinha o quê? Pensamentos de cura. Toda cura começa no pensamento. Ela pensava em ser curada. Ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela pensava em ser curada se tocasse. A cura dessa mulher começou na mente. Essa é a boa notícia, mas a notícia malemar é que toda doença também começa na mente. Falei com alguém esses dias, falei, tudo bem? Eu falei assim, vou adoecer. Falei, como assim? Você está bem, mas vai adoecer. Foi estranho. E a pessoa no outro dia foi, estava doente mesmo. E ela falou assim, não falei para o senhor, pastor? Eu falei, lógico, você estava pensando em ficar doente, ficou. Como é que você está? Estou mal. Não, eu estou até bem, mas amanhã tem umas coisas que eu vou ficar mal. A pessoa já está pensando no pior. Né? Ela já pensa no pior. A cura começa na mente, mas a enfermidade também começa na mente. Eu não sirvo para nada. A fé começa na mente, mas a incredulidade também começa na mente. Você sabe da batalha que é quando está orando? Quando está adorando ao Senhor, eu fico dizendo assim, Senhor, o Senhor está aqui, eu vou dizendo para a minha mente, o Senhor está aqui, eu vou manifestando, o Senhor está aqui, porque se eu brincar, a minha mente vai dizer assim, não está, não, hoje está fraco. Fala assim, não, está sim, não está, não está, eu fico nessa. Quando vejo, eu venci, ele está aqui. Mas é uma batalha, irmãos. É uma batalha o tempo todo. Então, diante dessa verdade, cuidado com o que você está pensando. Cuidado. Cuidado com o que você está pensando sobre casamento, sobre filhos, sobre igreja, sobre negócios, sobre emprego. Cuidado. Cuidado com o que você está pensando. José foi traído pelos seus irmãos, eles venderam José, jogaram ele num poço. Aí depois, na reconciliação, ele fala para os seus irmãos assim, lá em Gênesis 50, 20, vós bem intentaste mal contra mim. Então, aqueles irmãos de José, os 10 que existiam na época, pensaram mal contra José. Nós temos inveja dele, ele é o querido do meu pai. O meu pai prefere ele. Olha o manto que Deus deu para meu pai, que meu pai deu para José. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos matar ele. Pensaram mal, executaram mal. Já falei assim, vocês pensaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus transformou o mal em bem. A batalha entre os pensamentos, a batalha, ficaria melhor assim, a batalha é entre os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem. Qual que é a batalha que nós vivemos? Entre os meus pensamentos e os pensamentos de Deus. Que os meus pensamentos são fruto de tudo que eu vivi até hoje. E aí eu tenho que recorrer aos pensamentos de Deus. Na primavera, o rei Davi, Davi é uma mente a ser estudada, né? Eu amo muito Davi, a gente é uma das histórias mais longas da Bíblia, tem muitos detalhes sobre ele, e ele é uma pessoa a ser estudada. Que é um cara que de mente tão forte, em alguns momentos, tem uma mente tão fraca, voltada à vontade da carne. Em um momento, Davi é capaz de olhar para Golias e dizer, quem você está pensando que é? Olha a cabeça dele. Você está enfrentando, meu filho, aqui é o exército de Deus vivo. E em outro instante, Davi não aguenta ver uma mulher bonita tomando banho. A mente dele, em algum instante, tão guerreira, em outro instante, tão fraca. Esse texto que eu vou ler é quando acontece isso, na primavera. Época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel.
e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Eu lendo aqui, eu entendo uma palavra perigosa nesse texto. E eu quero abrir um parênteses aqui, para de repente dizer para alguém aqui nesta noite: para de enviar outros para batalhas que você tem que estar presente. Que está dizendo, eu não sei por que deixou esse registro, que Davi não foi, mas enviou alguém para batalhar por ele. Não, eu não vou resolver meu casamento, mas eu espero que a irmã dela venha aqui e aconselhe ela. Não, não espera a irmã dela vir, não. Converse com a sua mulher, irmão. Eu não vou sentar com a minha esposa, não, mas eu espero que o meu líder vá lá e resolva. Não, irmão, resolva você mesmo. Para de enviar os outros para batalhas que são suas. Fechando parênteses. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E daqui ele consegue trazer para sua casa morte. A família dele foi muito prejudicada, ele perdeu muitas coisas, porque ele deixou um pensamento entrar na sua mente. A mulher é de Urias, ele começa a cometer atrocidades e pecados por causa de um pensamento que entrou numa tarde de verão. Uma tarde de verão é um oizinho, né? No Instagram, um pensamento entrou. É um contato com um amigo do passado, com uma amiga do passado, e o pensamento entrou. É só um lanche, vamos almoçar junto ali, mas é só conversa de trabalho e o pensamento entrou. Cuidado, cuidado. Davi foi prejudicado demais por um pensamento que permitiu entrar. Paulo diz, então, voltando lá, o mesmo texto, ele diz que quais devem ser as nossas armas. Pois embora vivamos como homens, vivamos aqui como homens, a nossa cabeça é de homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu cito algumas armas aqui para destruir fortalezas mentais. Muita leitura da palavra, muita vida de oração, muito jejum e muita igreja na tua cabeça, irmão. Congregar, estar junto. Estar junto. Não seja alguém lá do cantinho, né? Pastor, eu vou ficar na igreja, mas quero ficar. Não, é junto, irmão. Nós precisamos estar juntos para vencer as fortalezas da nossa mente. Quem fica distante, fica observando. Quem fica no meio, fica adorando, irmãos. Seja alguém que adore, que ame a Deus, queira tudo do Senhor, irmãos. É o único jeito de nós vencermos as fortalezas mentais. Então, qual que é o comando bíblico para nós? Levar cativo todos os pensamentos. Capturar e levar para onde? Para debaixo da cruz. Ou seja, o que Jesus pensa sobre isso. Isso eu não estou falando para adolescente só não, e adulto, estou falando para idoso. Para todo mundo. A pessoa fica engalada pensando, que eu estou pensando sobre a igreja, estou pensando sobre o irmão, estou pensando nisso, pensando naquilo. Espera aí. Põe como é que é aquele negócio? A algema no seu pensamento. Amarra esse pensamento e leva para onde? Para debaixo da cruz do Calvário. Eu estou pensando, me parece, mas deixa eu algemar esse pensamento aqui e colocar debaixo da cruz. O que Jesus pensa sobre sexo? O que Jesus pensa sobre namoro? O que Jesus pensa sobre casamento? O que Jesus pensa sobre negócio? Como que Jesus negociava? Como que Jesus se comportava? Como que Jesus pensava sobre ser empregado? Tem resposta da Bíblia para tudo. Leve cativos
os seus pensamentos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o mais legal de tudo isso, que é a notícia boa, é que você não deu, quando você deu a sua vida a Jesus, você tirou a sua mente do domínio de Satanás. Ele não tem mais domínio sobre a sua mente. Ele influencia, mas dominar não. Então, a partir de agora em Jesus, você decide o que você quer viver, o que você quer pensar. A batalha que nós decidimos diariamente de quem controlará as nossas mentes está entre um cavalheiro chamado Espírito Santo, que sussurra, que te chama, e do outro lado um manipulador chamado Satanás. Tudo que é manipulado, tudo que você decide debaixo de pressão, não é do Espírito Santo. Quem nunca fez um negócio que se arrependeu porque tinha um vendedor manipulador na tua cabeça? Se você sair daqui agora, o negócio não acontece. Você tem que ser agora e fecha. Eu caí num golpe, eu nunca contei isso, vou contar. Caí num golpe, na casa da minha mãe ainda, dos antigos, irmãos, também faz tempo. O cara ligou lá no telefone fixo da minha mãe, falando que era da Oi, e dizendo, vocês ganharam um carro, uma casa. Eu falei, e é carro? Eu estava de férias, irmão, estava meio distraído. Mas você tem que comprar agora 20 cartões de crédito, que de botar crédito no celular antigamente. Mas não pode desligar. Eu falei, não pode desligar, meu Deus do céu. Eu fui atrás, comprei 20 cartões, dei número por número, e até hoje não apareceu a casa, não apareceu o carro. E a ligação de quase 2 horas que eu tive para minha mãe depois, fora os cartões. E a frustração de não ter recebido o carro. Ei, irmão, pastor já era. Porque hoje tem técnica na internet para ensinar você a manipular para vender. É ou não é? Se está na internet é justo também ou não, amém? Não, irmão. Está na internet, mas a manipulação não é coisa de Deus. Você sabia que um grande percentual do que o governo dá para a Bolsa Família está ficando nas bets, tipo 40%? O cara que tem coragem de fazer uma coisa para tirar o dinheiro do pobre, para mim é um safado. Não, porque o cara manipular o pobre, que recebe ali 90 conto. Faz 90 conto, eu vou tentar jogar aqui 30, leva os 30, leva os 40, tira o arroz e o feijão. Ah, o pobre é fraco, tem muito rico também caindo. A manipulação não é de Deus. Não é de Deus. Aprenda a ouvir o sopro do Espírito. Fique alerta com quem questiona tudo. Porque questionar tudo foi o que Satanás fez no Éden com Eva. Foi isso que Deus disse mesmo, dona Evinha, que se comer ia morrer. Foi, Satã. Mas tem certeza que foi assim que ele disse, comer e morrer? Foi, seu Satã. Foi assim que nada. Questiona a Deus, Evinha. Talvez não é só morrer, não, é só desmaiar. Está entendendo? E entrou na mente da Eva. Com manipulação. Alguns hoje questionam até a palavra. Não apareceu uma galera querendo reescrever a Bíblia? Satã falando na orelha do cara. Aqueles que vivem dizendo, não é bem assim. Estou tão feliz com Jesus, mãe, não sei o quê. Filho, vem aqui te falar, não é bem assim. Já fui muito assim também. Igual você, assim. Isso passa, filho.
Tem gente que é tão questionadora que não pode ver alguém voando com Deus, que fica olhando assim, passa. Satanás conhece nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossos medos, ele conhece nossas ansiedades, o que herdamos de nossas casas. E ao redor disso, ele coloca seus pensamentos e vícios. Satanás, ele é tão astuto que se finge de anjo de luz. Eu entendo essa palavra aqui como aquelas coisas muito parecidas, mas que não são. Satanás nos deixa obcecados, roubando o equilíbrio. Isso aqui eu quero explicar para você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Comprar na Shopee não é pecado. Calma. Viver o dia todo olhando o Shopee é pecado. Aí é obsessão. Tudo que vira obsessão na sua vida é pecado. Ei, comprar no Mercado Livre não é pecado, mas ficar o dia todo olhando no Mercado Livre é pecado. Ei, Instagram não é pecado. Mas ficar o dia todo olhando no Instagram é pecado, porque você ficou obcecado. Tudo que vira obsessão na sua vida é pecado. Tem pessoas que viram obsessão por uma outra pessoa. Alguns que caem na armadilha da obsessão, olha para uma pessoa e fala assim, aí é gente boa, viu? Ó, fechado. Aquele cara pode errar em tudo, fazer tudo, no final fala assim, não, mas bota fé. E o cara vai errando, mas aquele fulano é obcecado pelo ciclano. Não, bota fé. Obsessão. O outro, ele olha assim e fala assim, não vale nada, ó. Aquele cara pode virar um anjo na vida dele. Mas lá no fundo ele fala assim, uma hora ele vai me trair. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Isso aí, rapaz, às vezes a pessoa passa uma vida observando o outro, obcecado, seguindo, olhando o Instagram, esperando para dizer assim, daqui 40, 50 anos, chamar alguém que nem se lembra mais e dizer assim, não te falei? Ganhou de quê, meu irmão? Tudo que vira obsessão na vida de uma pessoa é um pensamento humano manipulado por Satanás para te roubar das coisas espirituais. Namorar é bom, obcecar por namorado é ruim, pecado. Ter filho é bom. Ficar obcecado por filho é pecado. Tudo que é demais, exagera, né? Tudo que é demais é pecado. Porque quando você se deixa ficar obcecado por outro, Satanás roubou equilíbrio na sua vida. Dá para comprar na Shopee ao mesmo tempo, orar, ler a Bíblia, jogar futebol com o filho, cuidar do casamento, dá para fazer um monte de coisa no dia, mas obcecado só pensa em uma. Pecado. Obcecados contra pessoas, contra líderes e tantas outras coisas. A diferença entre Satanás e o Espírito Santo é a liberdade de decidir. E hoje eu paro por aqui e vou encerrar essa palavra depois dos face a face, ou seja, daqui a 2 domingos. Porque domingo que vem é culto único e aí eu não quero que as mulheres que estarão lá no face a face percam, porque eu tenho uma palavra para elas, entendeu? E também não quero que os homens percam, eu tenho uma palavra para eles. Então, fique em pé, eu quero orar com você. Faça um tempo de reflexão e perceba, o Espírito Santo me mostre se tem alguma área que eu estou obcecado. Alguma coisa que ganhou totalmente a minha atenção. E faça um pedido sério a Deus. Eu vou até dar um tempo para você pensar, porque eu quero que você faça um pedido sério a Deus. Você vai dizer, Deus,
Se você quiser, depois você ora e fala assim, Deus, encha-me de equilíbrio. Me dá equilíbrio para trabalhar, mas também curtir com a minha família, para me divertir, para comprar, mas comprar dentro do que eu preciso, ter lazer, mas dentro do que eu preciso. Me dá, Pai, a unção, uma capacidade, uma mente que consiga equilibrar todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos por essa palavra que ela não volte vazia, mas que saímos daqui instruídos, Pai. Uma palavra de instrução para o nosso coração. E nós encerramos essa palavra suplicando a Ti equilíbrio sobre todas as coisas na nossa mente. Em nome de Jesus, amém.